o jornalista que tem formação também literária, aliás, eu sempre defendi isso, que deve ter literatura no curso de jornalismo, né? Porque para que o jornalista tenha essa formação, essa sensibilidade estética para tocar, né? Para fazer uma manchete, sabe, com recursos da literatura, e não simplesmente fulano matou ciclano. Isso não tem poesia nenhuma, não tem sentido isso daí, porque isso é uma informação, né? Agora você precisa, às vezes, usar um verbo. Informação direta, crua, fria. Isso, você usando um verbo, assim, fazendo um jogo de palavras, usando uma literação, alguma coisa assim, né? Mesmo daquela linha fina, às vezes tem gente que tem essa sensibilidade, você vê que o texto fica bem melhor, né? Agora, quando o jornalismo literário chegou aqui no Brasil, da década de 60, como que foi a aceitação do público? Então, a aceitação foi muito boa, né? Tanto é que houve um interesse muito grande, não só de transformar, que saiu do jornal para a revista, né? Que foi a grande revista que o Brasil já teve, a revista Realidade, né? Onde você vê as matérias lá. Você lê a Guerra do Vietnã, está toda lá, relatada por grandes jornalistas, que alguns já morreram, mas muitos ainda estão aqui vivos e tal, e guardam na lembrança. Né? Então, do jornalismo vem para a criação das revistas, que o Brasil ainda não tinha muito mercado para revistas assim de grande consumo com essa qualidade. Sempre as revistas foram assim, dessas de gente, de fofoca, de celebridades. E com esse jornalismo é o texto pelo texto, né? A pessoa ler e se envolver. Então isso exerceu uma influência muito grande, inclusive nos jornais, né? Do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Você vê, a Folha nasceu, né? Quer dizer, cresceu com essa ideia, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. O JB, por exemplo, do Rio de Janeiro, que hoje, infelizmente, está falindo, né? Quer dizer, como tudo, né? O jornal nasce, cresce e morre, né? E o JB também foi um exemplo de texto bem produzido, né? Agora, professor, o senhor citou essas revistas de fofoca, de artistas, etc. Tem como fazer uma avaliação do porquê essas revistas com fofocas, às vezes alguns colunistas sociais também, alguns apresentam algum tipo de cultura, mas a maioria aparentemente não. Por que isso tem mais espaço do que o jornalismo literário? É uma questão de educação? Essa é uma pergunta interessante e bastante difícil de responder. Bom, a revista, existe esse tipo de revista porque é um público que lê. Agora, a gente vê que essas revistas têm o seu nascedouro na televisão, no culto à imagem. Então, você vê, são mais fotos, apenas um subtítulo, fotos, né? Fotos bonitas, gente bonita, sorriso bonito, né? Rapazes bonitos, né? Você pode ver que sempre a juventude, pouca gente de idade, né? Então tudo isso vai aguça a imaginação. E o Brasil, que era um país de jovem, que agora já está envelhecendo, né? Deu preferência para esse tipo de publicação. É óbvio que eles são o aqui e agora, né? Você pega aquela revista de ler no cabeleireiro, por exemplo, enquanto está esperando lá, fazendo a unha, né? Você lê a revista inteira, né? Porque praticamente não tem texto. Mas aí já não é a literatura, né? Isso já é um subproduto, né? Que é alimentado em função da imagem da televisão. Agora, pelo Ibope. E também os próprios artistas também estimulam isso, né? Não é que eles abominam. É óbvio que às vezes a invasão de privacidade é muito grande, mas também o artista também estimula esse culto à celebridade, né? Quer dizer, de achar que aquele sujeito, né, aquele artista, é algo incomum, é um super-homem, uma super-mulher, parece que ela tem hábitos completamente diferentes e tal, né? E fala isso. Mas se você ver, tudo é assunto assim de frivolidades. É obesidade, alguma doença, alguma coisa assim, ver como é que cortar o cabelo, como é que faz isso, o que fulano usou, o que né, Angelina Jolie está fazendo, o que a Madonna fez, né? E aí vai. É o superficial, né? Que a gente chama, né? O superficial, é a coisa pela rama. Agora a literatura não, já pega texto, você já vai exigir um pouco mais de intelecto. Não só a visão de você ler as palavras, mas também a reflexão.
que você não vê nessas revistas. Exige você não um tem pouco o que mais do refletir leitor. ali. Você olha, né, vê, acha bonito, vê a foto, né? E esse público também não tem exigência. E você falou uma coisa muito séria, a questão de educação também, né? Eu não admiro, assim, vamos dizer, um leitor de nível universitário se extasiar em ver uma revista dessa, né? Achar que... Né? Agora, Tanto é que, falando em texto, nós temos o caso da Playboy, famosa, né? Muita gente até faz essa gozação, dizendo que gosta das entrevistas, né? Porque as entrevistas são bem feitas, são bem escritas, são feitas por jornalistas e tal. Quer dizer, não é só a nudez ali, nua e crua, né? mas não é o foco principal. Não é o foco, exatamente, não é o foco principal. Então, um leitor mais assim, vai ver só as fotos, não vai ler o texto. Agora, um leitor um pouco mais sofisticado vai ler a entrevista, vai ver, né, a opinião, checar, né, com seus próprios conceitos. Bom, professor, ainda falando da atualidade, muitos jornalistas estão utilizando o livro-reportagem para narrar um pouco mais as suas reportagens, matérias que surtiram algum efeito na sociedade. Podemos considerar isso literatura também? É uma literatura, o romance reportagem que já existe, quer dizer, não com esse nome, mas isso já é do século passado já, né? Em que você vê nas biografias, né? Fernando Moraes, por exemplo, escreve, né? O Olga, a Ilha, né? São visões pessoais. Agora, é um público que gosta, porque você se identifica com aquela história, né? E você vai criando o seu próprio imaginário. Porque se fosse uma coisa assim, realmente só como documentário, não despertaria esse prazer, essa curiosidade. Então é interessante escrever a biografia. E a biografia também, quando ela é romanceada, que tem os toques literários, ela se torna mais bonita, né? Mais bem feita, né? É a beleza infiel, vamos dizer assim, né? Que mostra que a literatura vai retratar. Porque é como eu disse, o leitor, ele vai sentir o prazer estético da leitura, muito mais esse prazer estético do que realmente a verdade dos fatos e tal, né? Porque a vida, assim, o cotidiano é muito ruim, Heitor, né? Você pega aí do cotidiano do operário, a vida de um operário brasileiro, de qualquer lugar do mundo, é muito ruim, aquele acordar cedo, aquele... Né? Agora você pega um Chico Buarque que faz um poema, uma canção com construção, sabe? Você vê aquilo uma beleza, quer dizer, um ato cotidiano, comum, horrível, ele faz poesia, faz literatura. Então você ouve a construção, é a história do operário, né? Você vê um fotógrafo que capta uma imagem, né, que é terrível, triste, de uma favela, mas tem poesia aqui naquela fotografia, plasticidade, você vê o movimento, né, o olhar do fotógrafo, tudo isso vai ter seus traços identificatórios. Agora, professor, a literatura, para quem escreve, ela é ampla, diversificada. O escritor ele tem um tempo, tem uma liberdade para escrever. Coisa que no jornalismo é um pouco restrito, né? Os jornalistas devem alguma satisfação para os editores, para os diretores de jornais. Então, e por isso até que a gente encontra pouco o jornalismo literário, o novo jornalismo, na mídia brasileira e em qualquer outra mídia, em qualquer lugar do mundo. Então, é possível ainda uma interação entre o jornalismo e a literatura, como era antes, com várias revistas, incluído no jornal? A sua pergunta é talvez a mais difícil para responder, mas é uma característica. Você lembrou uma coisa que eu podia já ter dito isso. Quer dizer, uma coisa que a literatura exige reflexão, pensamento, reclusão, né? Ele precisa estar sozinho, não dá para você escrever um poema numa boate, por exemplo, não, barulho. Então o escritor precisa da sua reclusão, é aquilo consigo mesmo, a questão da folha em branco, que ele vai lá, escreve uma frase, apaga, ou então no computador, deleta e vai e volta. Então a literatura é isso, é a transpiração.